todos, sejam muito bem-vindos ao Aroma Day 2022, o dia de comemoração da aromaterapia e aromatologia no Brasil. Você é nossa convidada, nosso convidado para mais um encontro com uma palestra especialíssima hoje com o Dr. Guilherme Santos. Ele é aromaterapeuta clínico, acupunturista, professor de psicofarmacologia na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, PhD em psicobiologia e pós-doutorado em neurociências, tradutor também do livro Aromadermatologia, uma obra que, se você ainda não conhece, né, fica aí essa dica para você. A Laszlo tem a alegria de receber você, Gui, e de dividir com todos os que nos assistem esse tema maravilhoso e aromático. Agradecemos muito a sua participação e agora a palavra é toda sua. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Paty. Eu te agradeço, né, você que está representando a Laszlo, né, no evento, então eu agradeço a Laszlo e eu agradeço a você, né, pelo convite em poder participar desse evento. É sempre bom poder e prazeroso, né, poder colaborar com vocês e, como eu disse, eu sempre vou estar à disposição para poder colaborar com vocês, né. Bom, então, o tema, né, dessa palestrinha, né, que a gente vai falar seria a atuação, né, da aromaterapia na psicodermatologia. Então, o que seria, né, na verdade, a psicodermatologia? Ela é como se fosse um braço, né, ela é um ramo da dermato, né, dentro ali da medicina, que estuda a interação da pele com a mente, né? E aí acaba vendo a relação, né, dos aspectos emocionais sobre as dermatopatias. E claro que também dentro aí da psiquiatria também se estuda, né, ao inverso, né, o quanto que problemas de pele pode também afetar, né, as questões emocionais, né, e quanto que os transtornos mentais também, de certa forma, agravam, né, essas condições da pele. Então, na verdade, é como se fosse uma interação desses dois sistemas, né, do sistema nervoso central e do sistema tegumentar, gerando, então, psicodermatologias, né? Então, a gente vai abordar um pouco esse tema, depois a gente vai entrar com a questão da aromaterapia, como que a aromaterapia ela pode atuar, né, de uma forma complementar, né, nessas demandas aí da área da psicodermatologia. Bom, então, né, psicodermatologia é uma relação importante entre o sistema tegumentar e o sistema nervoso central. Então, a gente vai discutir um pouco, né, essa relação, né, essa que existe entre esses dois sistemas. E, na verdade, é que esses dois sistemas eles são muito íntimos desde do começo da vida, né? Então, o que acontece? Dentro do desenvolvimento embrionário, a gente tem que a ectoderme, né, que seria a camada mais externa, né, é o folheto embrionário mais externo, no processo de desenvolvimento fetal, ele acaba originando justamente o quê? Células que vão fazer parte do sistema tegumentar e neurônios. Então, na verdade, o sistema nervoso central e o sistema tegumentar, eles acabam tendo a mesma origem embrionária, né, que seria a ectoderme. Então, na verdade, as células do sistema tegumentar e as células neurais, elas têm o mesmo progenitor. E dessa forma, elas acabam tendo, vamos dizer assim, um modus operandi, né, um pouco semelhante. Então, daí a gente já tem, né, uma relação íntima, né, um fator que une, né, o sistema nervoso central com o sistema tegumentar. Mas só que essa união ela vai muito mais, né? Existem muitos outros fatores, né, que confirmam, né, essa intimidade, né, entre o sistema tegumentar e o sistema nervoso central, além da questão da embriologia. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre a pele. A pele ela é um órgão que tem inúmeras funções, né, dentro do nosso organismo. Então, uma das funções importantes é a função de proteção. Então, ela
protege o nosso organismo do meio externo, né? E ela acaba servindo de uma interface, né, entre o meio externo e o nosso meio interno, né, o nosso organismo, e além dela ser, né, essa barreira protetora, a pele ela tem um papel importante de servir como um grande captador das informações ambientais e, ao captar essas informações, ela tem a habilidade de enviar essas informações para o sistema nervoso central. E aí, uma vez que essas informações chegam no sistema nervoso central, essas informações elas são captadas, elas são interpretadas, né? E aí, de acordo com a interpretação que é dada a esses estímulos no sistema nervoso central, esse sistema nervoso central vai dar uma ordem, né, para que o organismo reaja frente, né, a essa estimulação sensorial. Então, vejam que a gente tem na pele um sistema muito complexo, né, sensorial. Então, a gente tem terminações nervosas livres, né, que são importantes, porque nessas terminações a gente tem receptores que captam informações térmicas, né, relacionadas ao calor e ao frio, mas também informações que a gente chama de nociceptivas, e que, quando esses estímulos nociceptivos chegam ao sistema nervoso central, eles são interpretados, então, como dor, tá? Mas só que, além disso, a gente tem outras terminações e outros sistemas ali dentro da pele que tem essa capacidade, né, de identificar, né, diferentes estímulos sensoriais. Então, por exemplo, o toque. Então, a gente tem disco de Merkel, os bulbos terminais de Krause, o plexo da raiz capilar, a gente tem os corpúsculos de Meissner, todos eles são importantes, né, para a captação do toque, assim como tem os corpúsculos de Pacini e as terminações de Ruffini, que acabam sendo importantes aí para identificar, né, a sensação de pressão. Então, todos essa maquinaria sensorial, né, capta as informações, né, e a partir de fibras nervosas leva essa informação para o sistema nervoso central, tá? Então, a pele ela tem esse papel sensorial importante, né, de levar as informações sensoriais para o sistema nervoso central. Bom, mas a pele ela também tem uma capacidade muito importante e um mecanismo extremamente complexo de promover respostas imunes e respostas inflamatórias que são importantes para a modulação da saúde dessa pele. Então, vejam que a gente tem toda a maquinaria, né, de funcionamento adequado, né, dessa pele, e não só a função da pele, mas também a estruturação da pele, envolve, né, a produção, tanto o aumento, mas também a diminuição, por isso que a gente fala um efeito imunomodulador local, né, de várias citocinas inflamatórias. Então, a pele ela é como se fosse um sistema capaz, né, de ter um papel imunomodulatório importante no nosso organismo e, junto com esse papel imunomodulatório, ela acaba controlando o processo inflamatório dentro do nosso organismo. E lembrando que esse processo inflamatório, ele é muitas vezes necessário, né, para a função, né, para a saúde dessa pele, assim como a gente tem uma inflamação, vamos dizer assim, patológica, né? Então, a pele, ela é muito mais do que uma simples barreira de proteção. Então, como a gente falou no slide anterior,
ela tem um papel de captar os estímulos sensoriais e levar para o sistema nervoso central, é um papel importante. Um outro papel importante é essa capacidade imunomodulatória que a pele tem, junto com isso, o controle do processo inflamatório, né, tanto local como sistêmico. E, além disso, a gente tem, né, a pele, ela é um órgão do organismo, né, do nosso organismo, que ela tem uma quantidade importante, né, de micróbios, né, que são hospedeiros, né, dessa pele, né, que a gente chama de microbiota, né, cutâneo, e esses micro-organismos, eles são muito importantes para a saúde dessa pele. Esses micro-organismos, eles participam de vários processos dentro do sistema tegumentar, entre eles a inibição de crescimento de patógenos, a homeostase das células da epiderme, né, dos queratinócitos, produção local de cortisol pelos queratinócitos. Então, aqui a gente entra com uma informação importante, né, que as células da epiderme são capazes de sintetizar cortisol, né? E essa capacidade dos queratinócitos de sintetizar cortisol, entre vários fatores, um dos fatores que controla isso é justamente a microbiota, né, cutânea. Essa microbiota, ela também é importante para a manutenção da integridade da epiderme. Então, essa epiderme, ela tem que estar íntegra para ela poder fazer esse papel de proteção, né, entre o ambiente externo e interno, mas também os outros papéis que a pele tem, como esse papel sensorial, vamos dizer assim, né, e todo o papel de regulação imune, né, e de regulação da inflamação. Tem a capacidade, então, né, a pele, através um dos mecanismos, né, do microbioma cutâneo, de produção de citocinas, né? Então, vejam, né, que a pele, ela, como a gente falou aqui, ela produz o cortisol, né, mas ela também produz citocinas que vão fazer um papel na modulação da inflamação, e, além disso, ela promove aí reações imunes importantes. Então, por exemplo, indução de linfócitos T, regulatórios locais, né? Então, vejam o quanto importante é a pele para modulação imune do sistema imune, né? E modulação do processo inflamatório, né? E aumento da imunidade inata. Bom, como a gente falou anteriormente, a pele, ela tem, né, os queratinócitos, ele tem essa capacidade de produzir cortisol, e quando a gente fala em cortisol, a gente tem aí uma similaridade com o sistema nervoso, aonde a gente tem um eixo neuroendócrino, que a gente chama, que justamente governa a produção de adrenalina e cortisol sistêmico, né, que se chama o eixo neuroendócrino até do estresse, que ele é comandado pelo hipotálamo, que é uma região do sistema nervoso central, que estimula a pituitária, que é uma glândula que está no sistema nervoso central, e essa pituitária, através de um sistema hormonal, vai lá e estimula a suprarrenal ou adrenal, que são glândulas que estão acima dos rins, a produzir adrenalina e cortisol. Então, esse sistema neuroendócrino muito importante, né, para a resposta tanto imune quanto resposta autonômica do organismo como um todo, esse sistema, de certa forma, ele existe também na pele, né? Então, existe como se fosse um microsistema endócrino na pele que mimetiza a ação desse grande eixo neuroendócrino do estresse. Então, tem aqui, né, eu tirei essa frase até desse artigo muito interessante, né, que fala que a pele reflete a maquiagem neuromoral do corpo, através dos queratinócitos, melanócitos e mastócitos, que atuam como um eixo local similar ao eixo neuroendócrino do estresse, né? Então, as células
que estão presentes na pele, né, os queratinócitos e os melanócitos, mas também mastócitos locais ali, eles têm a capacidade de sintetizar esses hormônios que têm uma relação importante com o estresse. Bom, então, a pele, ela tem um papel importante, né? Ela serve como uma ponte do meio externo e com o nosso organismo, né? Então, de certa forma, ela tem um papel de comunicar, né? O meio ambiente, né? O que a gente capta no meio ambiente com o funcionamento dos nossos órgãos, regulam aí regulam os aspectos sensoriais. Ela pode ser considerada como um microsistema endócrino, né? Onde ela tem essa capacidade, então, de mimetizar o funcionamento do eixo hipotálamo, pituitário adrenal, e, além disso, ela também é como se fosse um microsistema imune capaz, então, de regular o recrutamento de células que estão envolvidas na resposta imune, como, por exemplo, mastócitos, linfócitos, e, além disso, a estimulação, né, ou modulação da produção de várias citocinas inflamatórias. Tá? Bom, e aí, e o sistema nervoso central? Bom, a pele manda informação para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central responde, né, a essas informações. Né? Ele interpreta e ele responde a essas informações. E como é que ele responde? Ele responde através de uma ação autonômica, né, regulando o tônus do sistema nervoso simpático e parasimpático, mas também ele faz uma resposta endócrina a partir da modulação da liberação de adrenalina e cortisol, e também uma resposta imunológica, fazendo o recrutamento de células que estão presentes aí na resposta imune, como, por exemplo, linfócitos, mastócitos, produção e com isso produção de várias citocinas que vão modular tanto o processo imune quanto o processo inflamatório, de uma forma sistêmica, tá? Bom, em relação a essa resposta autonômica, o sistema nervoso central, ele meio que faz o equilíbrio entre duas porções do sistema nervoso autônomo, que seria o sistema parasimpático e o sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso parasimpático, ele acaba prevalecendo quando o indivíduo ele está numa condição de mais segurança, ou ele está numa condição no qual ele está descansando, ou no qual o corpo está se preparando para um processo de digestão. Então, nesse momento, a ação parasimpática predomina sobre a ação simpática. Por outro lado, numa situação de alerta, né, por exemplo, numa situação onde o indivíduo ele precisa preparar o seu corpo para lutar ou para fugir, mas não só isso, mas, por exemplo, para prestar atenção numa aula, né, para estar trabalhando, por exemplo, o simpático ele tem que prevalecer sobre o sistema nervoso parasimpático. Então, uma boa regulação autonômica, ela acaba fazendo que esse nivelamento de ora o simpático prevalece, ora o parasimpático prevalece, de acordo com as demandas, né, de cada indivíduo. E aí, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, em resposta aos estímulos sensoriais que são captados pela pele e que são levados ao sistema nervoso central, o sistema nervoso central, ele faz essa modulação autonômica, podendo fazer com que prevaleça uma ação parasimpática ou uma ação simpática. Então, por exemplo, um toque mais sutil de uma massagem, isso vai dar ordem para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai responder o quê? Fazendo com que o parasimpático prevaleça frente ao simpático. Agora, por exemplo, a passagem de informações para o sistema nervoso central de estímulos nociceptivos, ou seja, estímulos que,
quando chega ao sistema nervoso central, são interpretados como dor, faz o quê? Faz com que o sistema nervoso ative mais o simpático e em relação ao parasimpático. Então, acaba tendo uma prevalência do simpático sobre o parasimpático. Então, vejam como, através de estimulações sensoriais na pele, a gente pode, via sistema nervoso central, ter respostas diferenciadas no organismo através do quê? De aumento de um determinado tônus autonômico, seja ele simpático, seja ele parasimpático. E o sistema nervoso simpático e parasimpático, ele modula o funcionamento de todos os sistemas periféricos, então, sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema respiratório, e claro que não seria diferente no sistema tegumentar. Então, quando a gente tem aí uma prevalência do sistema simpático, né, sobre a pele, a gente acaba fazendo uma diminuição da perfusão cutânea, né? A gente tem um aumento da temperatura na pele, a gente promove uma maior transpiração com a abertura dos poros, e a gente tem aí um efeito sobre o músculo piloeretor, podendo fazer, né, o processo de piloereção. Então, a gente tem aí, né, uma resposta simpática, né, frente aí a esse estímulo, tá? Do sistema nervoso autônomo. Bom, além disso, o que acontece? O sistema nervoso central, ele pode responder através de um componente imune, né? Então, e principalmente aí mediante ao estresse. Então, em decorrência dos estímulos sensoriais, por exemplo, que são transportados, que são captados pela pele e transportados para o sistema nervoso central, a gente acaba tendo o recrutamento, né, do sistema imune e, consequentemente, trazendo aí o processo inflamatório à tona, né? Então, o estresse, ele promove a ativação de resposta imune, gerando, com isso, uma inflamação sistêmica. E aí, claro, que quando a gente fala em inflamação sistêmica, a pele, ela também acaba sofrendo, né, esse processo inflamatório. E para falar da questão humoral, né, da questão endócrina, a gente tem que o sistema nervoso central, através desse eixo hipotálamo pituitário adrenal, ele regula a produção e liberação sistêmica de adrenalina e cortisol. E como é que acontece isso? O hipotálamo, ele sintetiza o hormônio liberador da corticotropina. Este hormônio, por sua vez, estimula a glândula pituitária. A glândula pituitária produz o hormônio adrenocorticotrópico e o hormônio adrenocorticotrópico vai via corrente sanguínea lá na glândula suprarrenal, que está acima do rim, fazer com que essa glândula adrenal produza adrenalina e cortisol. Bom, controlando a atividade do hipotálamo, a gente tem 3 estruturas importantes do sistema nervoso central, mais especificamente do sistema límbico, que seria o córtex pré-frontal e o hipocampo, que são estruturas que têm um papel importante de inibir a atividade desse hipotálamo, e a gente tem a amígdala, que é uma estrutura do sistema límbico, lá do sistema nervoso central, que tem um papel importante de estimular o hipotálamo e, consequentemente, estimular todo esse eixo neuroendócrino, o que vai culminar com um efeito final de liberação de cortisol e adrenalina no organismo como um todo. Bom, existe aí um mecanismo de controle, de retroalimentação desse circuito, aonde o próprio hormônio cortisol, ele faz um mecanismo de retroalimentação negativa nesse eixo. Então, é como se fosse assim, o cortisol via corrente sanguínea, ele vai para o hipotálamo, ele vai para a pituitária e fala, olha, parem de produzir esses hormônios, porque já tem muito cortisol na corrente sanguínea. Então, esse mecanismo de retroalimentação negativa, ele é um dos mecanismos importantes para controlar a produção tanto de cortisol quanto de adrenalina. E a gente tem um outro mecanismo de retroalimentação
mas agora o mecanismo de retroalimentação positiva, onde o hormônio liberador da corticotropina, além dele estimular a pituitária, ele também estimula a amígdala. E aí a amígdala continua estimulando o hipotálamo, que por sua vez continua produzindo hormônio liberador da corticotropina. Então, enquanto que o cortisol exerce um mecanismo de retroalimentação negativa, o hormônio liberador da corticotropina exerce um mecanismo que de retroalimentação positiva. Então, a gente tem esses dois hormônios controlando, de certa forma, né, fazendo o ajuste fino do funcionamento desse eixo neuroendócrino do estresse. E aí, o que acontece? Esse cortisol sendo liberado, essa adrenalina sendo liberada, eles vão atuar no organismo como um todo e, claro, que vai ter repercussão sobre a pele, tá? Esse cortisol, ele atua no sistema nervoso central, e quando ele atua no sistema nervoso central, principalmente nessas três estruturas, o que acontece? Ele pega e ele muda a dinâmica de funcionamento do neurotransmissor glutamato e um tipo de receptor que se chama receptor NMDA. Por que é importante a gente saber isso? Porque o efeito do cortisol sobre essa dinâmica aqui glutamatérgica vai ter repercussão sobre a saúde desse neurônio. Então, vamos lá. O que acontece? Quando o glutamato interage com esse receptor NMDA, o que vai acontecer? Eu tenho uma abertura de um canal que está na membrana celular, e aí entra cálcio para dentro da célula, e esse cálcio ele vai ser muito importante para manter a ativação desse neurônio, mas para também induzir mecanismos de neuroplasticidade, ou seja, deixar essa célula forte, esse neurônio forte, robusto, saudável, ok? Bom, essa célula, esse neurônio também tem receptor para o cortisol. Então, quando o cortisol interage com o seu respectivo receptor, isso cronicamente vai fazer o quê? Vai fazer com que seja expresso na membrana do neurônio mais receptor de glutamato do tipo NMDA. E aí, quando o glutamato interage com uma quantidade maior de receptor, vai entrar muito mais cálcio para dentro da célula. E a entrada de cálcio exagerada para dentro do neurônio não é nada bom. Isso vai ativar demasiadamente este neurônio e isso vai levar ao quê? A um processo de toxicidade celular. Então, eu tenho que esse neurônio ele vai começar a ter comprometimento estrutural. E a partir do momento que ele tem esse comprometimento estrutural, ele vai acabar o quê? Afetando o funcionamento, né, da comunicação neuronal. Então, imagina só que esse conjunto de neurônios, vamos supor, representa o hipocampo, vai? Então, esse hipocampo, ele funciona bem, por quê? Porque esses neurônios estão saudáveis e eles estão, o quê? Se comunicando entre si. A partir do momento que alguns neurônios desse hipocampo começam a entrar num processo de toxicidade, essa estrutura chamada hipocampo começa a ter problemas tanto de ordem anatômica, mas também de ordem funcional. Ele vai começar a perder a eficácia da sua função, né? E, com isso, a gente começa a ter problemas de ordem emocional. Então, na verdade, a gente acaba tendo problemas de ordem emocional por demandas estruturais no sistema nervoso central. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse processo de cortisol cronicamente elevado, e com isso promovendo um processo de lesão no sistema nervoso central crônica, a gente acaba induzindo um processo chamado de neuroinflamação. Então, o estresse crônico, ele induz um processo inflamatório no sistema nervoso central e que é um processo que acaba sendo subclínico,
né? Mas que, com a cronicidade, isso acaba sendo o quê? O que está por trás das psicopatologias. Então, a gente tem um processo de neuroinflamação induzido por um estresse crônico. E esse cortisol, né, ele é muito importante nesta dinâmica, tá? E aí tem vários artigos, né, na literatura mostrando, né, essa relação entre inflamação e psicopatologias. Então, por exemplo, a inflamação e os transtornos de ansiedade, né? Então, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade generalizada. Então, aqui alguns marcadores imunológicos e que têm relação com inflamação e o como que eles estão expressos, né, em transtornos de ansiedade, né? E aqui uma relação importante mostrando que não somente a própria neuroinflamação está relacionado com psicopatologia, mas também o que? A inflamação sistêmica é capaz do quê? De promover respostas, alteração de funcionamento no sistema nervoso central, que culmina em um processo inflamatório no sistema nervoso central. O que eu quero dizer com isso? Que uma inflamação sistêmica, ela é capaz de gerar uma neuroinflamação, assim como uma neuroinflamação é capaz de gerar uma inflamação sistêmica. Aqui a gente tem também outro estudo mostrando, né, os mecanismos neuroimunes dos transtornos depressivos. Então, por exemplo, aqui em modelos animais, né, com roedores de depressão, né, o como que está a características de citocinas inflamatórias, né, em vários modelos de depressão. Então, por exemplo, o modelo de indução de estresse crônico, o modelo do desamparo aprendido, um modelo de estresse por derrota social. Então, o animal ele apresenta aí, né, um quadro de anedonia, né, de falta de prazer a reforçadores naturais, enfim, diminuição de libido, distúrbio de sono, né, e aí vai, vários sintomas que a gente vê, né, na depressão em humanos, e todo um perfil de alteração na expressão de citocinas inflamatórias aí, né, no organismo, né? Aqui um outro artigo, né, mostrando que com esse processo inflamatório a gente acaba tendo um aumento muito grande do neurotransmissor glutamato no sistema nervoso central. E se a gente for voltar a alguns slides, olha só, o que a gente falou que acontece no estresse crônico? A gente tem que o cortisol acaba fazendo com que expresse mais receptores para o glutamato, mas, além disso, toda essa citocina inflamatória aumenta a expressão do próprio neurotransmissor glutamato. Então, isso acaba gerando o quê? Uma bola de neve que acaba aumentando cada vez mais o processo de citotoxicidade. E uma vez que eu tenho um processo de lesão tecidual, eu acabo perpetuando, né, esse processo inflamatório e esse processo de lesão no sistema nervoso central, que acaba promovendo cada vez mais o agravamento, né, do quadro do transtorno mental. Além disso, a gente tem que esse processo inflamatório ele acaba diminuindo a neurogênese, né, a formação de novos neurônios no sistema nervoso central, principalmente ali no hipocampo, que a gente já viu que é uma estrutura importante para controlar a produção e a liberação de cortisol. E, além disso, o hipocampo ele tem um papel importante do ponto de vista comportamental, que ele é que meio que modula toda a flexibilidade cognitiva emocional do indivíduo, tá? E um outro artigo, esse artigo é muito interessante, porque aqui ele deixa claro, né, que citocinas inflamatórias que estão presentes fora do sistema nervoso central, elas têm a capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegar ao sistema nervoso central. E uma vez que elas chegam no sistema nervoso central, elas podem tanto aumentar a toxicidade dos neurônios, diminuir a neurogênese, mas também fazer o quê? Alterar
toda a síntese, liberação e disponibilidade de neurotransmissores no sistema nervoso, fazendo, então, com que o indivíduo tenha um quadro de anedonia, né? Ou seja, baixa motivação, né, a reforçadores naturais e acaba culminando aí num processo aí de depressão. E se a gente volta um slide, olha só, a gente tem quem que está por trás da produção dessas citocinas inflamatórias? Síndromes metabólicas, obesidades, o estresse crônico, condições médicas, entre elas as inflamações, né? Disbiose e infecções. Então, olha onde entra a pele. Disbiose. Então, se eu faço uma disbiose no sistema tegumentar, eu acabo favorecendo a produção de citocinas inflamatórias sistêmicas, que pode chegar no sistema nervoso central e promover todas as alterações que a gente falou. E se eu tenho uma inflamação na pele, assim como se eu tenho uma condição inflamatória crônica em outros sistemas, eu posso também fazer com que essas citocinas inflamatórias produzidas vão ao sistema nervoso central e vão, então, fazer todo esse processo de neurotoxicidade no sistema nervoso, culminando, então, no desenvolvimento de transtornos mentais. Então, o que eu quero dizer para vocês, e focando aqui, né, na questão da psicodermatologia, é que condições, patologias cutâneas, né, então, patologias crônicas do sistema tegumentar, elas podem, sim, aumentar a vulnerabilidade, né, deixar o indivíduo vulnerável a desenvolver um transtorno emocional, da mesma forma que um transtorno emocional, em decorrência do mau funcionamento autonômico, endócrino e imune, pode predispor o indivíduo a ter uma dermatopatia ou, então, a ter um agravamento do estado clínico, né, de uma dermatopatia crônica que está sob controle, por exemplo. Por isso que é tão comum a gente ver piora do quadro dermatológico em crianças que têm, por exemplo, dermatite atópica e passa por um período de estresse importante, e da mesma forma aí nos adultos com psoríase, tá? Bom, e aí, olha só, é muito interessante a gente entender isso, que a gente tem uma resposta cutânea, e não só cutânea, mas a resposta do sistema como um todo, do nosso organismo ao estresse, né, de forma aguda e de forma crônica, totalmente diferente. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma resposta aguda ao estresse, o que acaba acontecendo? Eu tenho um suplemento sanguíneo que é redirecionado para o local aonde eu tive a injúria, para fazer modulação de células imunes, para favorecer o processo de cura, né, dessa injúria tecidual. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele tem ali uma ferida, né, existe toda uma resposta aguda, então é toda uma resposta imune aguda que vai ser muito importante. Então, vai existir uma resposta inflamatória aguda, ó, um efeito pró-inflamatório, para justamente fazer a cicatrização, né, dessa lesão, dessa ferida. Por isso que a gente sempre fala, né, que no processo de ferida aguda, a gente não tem que fazer uso de anti-inflamatórios, etc. Por quê? Porque precisa dessa resposta inflamatória para promover, né, o processo de cicatrização. Além disso, eu tenho ativação do sistema nervoso simpático para promover a hemostasia imediata, né, ali daquela região que teve, né, aquele trauma agudo. Agora, veja como que a resposta dessa pele ao estresse crônico é totalmente diferente. Eu tenho um aumento do estresse oxidativo em decorrência de exposição prolongada às catecolaminas, então eu acabo gerando estresse oxidativo
né, no sistema tegumentar. Eu tenho toda uma infrarregulação, todo um processo de deterioração da diferenciação das células, dos queratinócitos que estão ali na epiderme, e com isso, o que acontece? Eu reduzo a integridade da barreira cutânea, e além disso, o que acontece? Embora o corticoide ele tenha um efeito anti-inflamatório, a exposição crônica a corticoide induz um efeito imunossupressor na pele. E aí isso faz com que a pele ela fique mais suscetível a quê? A um processo inflamatório desencadeado por alérgenos ou então por micro-organismos. Ou seja, o estresse crônico ele tem um efeito bastante, né, deletério sobre a pele. De forma que, quando a gente tem uma psicopatologia, né, a psicopatologia necessariamente ela cursa com o estresse crônico, né, a gente acaba tendo também o quê? Um problema na saúde da nossa pele. Então, o estresse crônico, ele meio que paralelamente, ele acaba comprometendo tanto a saúde neural quanto a saúde do sistema tegumentar. E por isso, e como o sistema tegumentar e o sistema nervoso central, eles se comunicam intimamente, um acaba potencializando o dano do outro. Por isso que acaba sendo tão comum, né, e é tão importante a influência, né, do sistema tegumentar sobre o sistema nervoso central e vice-versa. Bom, e aí então, o que acontece? A gente começa a entender, né, o porquê que a abordagem da psicodermatologia ela tem que ser uma abordagem multidisciplinar. A gente não pode, dentro do processo terapêutico, numa psicodermatologia, tratar única e exclusivamente com dermatologista ou única e exclusivamente com psiquiatra. Né? A gente tem que ter o quê? Uma abordagem multidisciplinar, aqui nesse artigo, né, dos Anais Brasileiros de Dermatologia, falando, né, da necessidade do dermatologista, do psiquiatra e do psicólogo, mas aqui entra muito bem o que? As terapias complementares, dentre elas a aromaterapia. Né? Então, quando a gente fala em psicodermatologia, a gente pode classificar as doenças que estão aí dentro da psicodermatologia em 3 grupos. Então, as doenças psicofisiológicas, as doenças psiquiátricas primárias e as doenças psiquiátricas secundárias. Nesse primeiro grupo, né, das doenças psicofisiológicas, o que acontece? A esfera psiquiátrica, ela está implicada na patologia entre várias causas. Então, por exemplo, a alopecia aerata, a psoríase, a neurodermatite, a dermatite seborreica, o eczema, a rosácea, né, o eflúvio telógeno, eles têm várias causas, mas a esfera psiquiátrica ela faz parte das várias causas que estão presentes nessa psicopatologia. Então, a abordagem terapêutica inclui o quê? A gente contemplar essas várias causas, entre elas as questões emocionais. Né? Nesse segundo grupo, a gente tem as doenças psiquiátricas como sendo o quê? Como sendo o quê? A principal doença que se manifesta com sintomas cutâneos. Então, por exemplo, as doenças de dismorfismo corpóreo, as doenças de escoriações, as tricotilomanias, e aí vai. São transtornos psiquiátricos aonde a gente tem manifestação cutânea fazendo parte do quadro clínico. E a gente tem esse terceiro grupo, onde tem as doenças psiquiátricas secundárias, onde as doenças dermatológicas são o quê? Os eventos que desencadeiam o evento psicológico. Então, por exemplo, vitilígio, alopecia aerata, psoríase extensa, acne, eczema crônico. Então, são doenças cutâneas, dermatológicas, que acaba tendo um efeito importante
no aspecto emocional desse indivíduo, né? Afeta, por exemplo, a autoestima desse indivíduo, e com isso, esse indivíduo ele começa a se fragilizar emocionalmente falando e acaba vir a desenvolver um transtorno mental como sendo uma causa secundária à doença dermatológica que é primária. E nesses dois grupos em especial, né, nos transtornos psicofisiológicos e nos transtornos psiquiátricos secundários, uma abordagem terapêutica muito importante é o quê? Estratégias de manejo do estresse. E aqui a aromaterapia ela acaba entrando de uma forma assim muito legal e com uma efetividade bem importante, lembrando que é uma abordagem integrativa, né? Ela tem que ser integrada a outras intervenções. Bom, quando a gente entra, então, na parte da aromaterapia, né? Então, vamos falar um pouco de famílias bioquímicas, né, da aromaterapia. Eu tenho um resuminho aqui. Então, a gente tem os alcoóis, dentre eles os monoterpenos, os sesquiterpenos. A gente tem os terpenos, aqui entra monoterpeno e sesquiterpeno. E a gente tem os ésteres, que são famílias bioquímicas que têm um papel importante de, entre aspas, nutrir o sistema nervoso central. O que eu quero dizer com, entre aspas, nutrir o sistema nervoso central? São compostos químicos, né, que fazem parte dessa família, que têm aí uma capacidade de promover uma resiliência celular no sistema nervoso central, ou seja, deixa aquele neurônio mais robusto, mais preparado para lidar com todo aquele processo deletério que acontece do ponto de vista bioquímico induzido pelo estresse. Então, não é à toa que os compostos que fazem parte dessas famílias bioquímicas, eles são conhecidos aí dentro da aromaterapia por ter ações ansiolíticas e antidepressivas. Justamente por quê? Porque eles são capazes de remodular estruturalmente falando o neurônio que está comprometido e, além disso, deixar esse neurônio mais forte para poder lidar melhor, né, contra, por exemplo, estresse oxidativo, contra citocinas inflamatórias, e aí vai. Então, essas famílias bioquímicas, elas são de particular interesse quando a gente fala em psicodermatologia, né? E, não obstante, a gente tem que os membros dessas famílias bioquímicas, eles acabam tendo, uns mais que outros, uma ação anti-inflamatória importante. Então, de forma que eles também acabam tendo uma característica importante ali, né, para o sistema tegumentar. A gente tem os aldeídos, que, dentre os tipos de aldeído, a gente tem os aldeídos terpênicos, né, aqueles terminados em al, né, citral, geranial, que tem uma ação sedativa, tranquilizante do sistema nervoso central. E a gente tem aqueles aldeídos aromáticos, né, então, por exemplo, o ácido cinâmico, que tem aí uma ação ao contrário, né? Uma ação mais estimulante, energizante, né? Aqui a gente tem que tomar cuidado com a questão do uso do aldeído, principalmente se a gente for pensar a aromaterapia como forma de administração tópica, porque os aldeídos, eles têm a característica de dermoirritativa, né? Então, se a gente for pensar que esse paciente nosso na psicodermatologia, ele já está com uma inflamação no sistema tegumentar, a gente tem que redobrar o cuidado com o uso do aldeído aí, se for feito por via tópica. Os óxidos, que têm feito efeito estimulante no sistema nervoso central, dentre eles um óxido interessante, né, e muito utilizado, é um 8-cineol. Dentro da demanda, né, de sistema tegumentar, até se utiliza um 8-cineol, principalmente quando a gente quer favorecer a penetração de outros ativos, porque um 8-cineol ele é um dos agentes que já tem na literatura, que ele tem o efeito de favorecer penetração de outros ativos. E a gente tem as cetonas,
que tem um efeito modulatório importante no sistema nervoso central, a depender da dose, né, da concentração que se usa de cetona e a depender do tipo de cetona, a gente pode ter, claro, cronicamente, a questão da neurotoxicidade, mas a depender da dose e da forma de uso, a gente consegue ter tanto efeitos mais clareadores, estimulantes no sistema nervoso central, mas também efeitos tranquilizantes, né, da cetona. E a cetona, ela tem uma característica importante para a pele, ela tem aí ações anti-inflamatórias, ações analgésicas e ações principalmente cicatrizantes, né, quando a gente fala na questão de pele. E aí, entrando nessas famílias bioquímicas e no sistema tegumentar, a gente tem que levar em consideração que essas famílias aqui têm um efeito importante e benéfico e positivo na pele, né? Então, ação anti-inflamatória, ação analgésica, alguns deles, né, ação antipruridogenica, ação cicatrizante. Agora, a gente tem alguns deles que não têm um efeito aí tão benéfico na pele, né? Então, o fenol e aldeídos como sendo dermocáusticos, e os monoterpenos, na verdade, o grande problema dos monoterpenos é que eles se oxidam com facilidade e o produto de oxidação dos monoterpenos acaba não tendo um efeito aí muito interessante no sistema tegumentar. Aí a questão não é que eu não posso usar aldeídos e monoterpenos em um paciente que está com uma demanda em psicodermatologia. A questão eu tenho que ter uma cautela do uso de componentes dessas famílias por via tópica. Nada impede de eu utilizar compostos dessas famílias por via inalatória. Tá? Beleza. Bom, como que eu faço na prática, né, a abordagem dessas condições dermatológicas? Então, vamos lá. Eu tenho alguns componentes, né, que são importantes dentro de cada família bioquímica, que a gente tem ações interessantes tanto no sistema nervoso central quanto no sistema tegumentar. Então, por exemplo, o álcool monoterpênico, a gente tem um destaque para o linalol, para o geraniol e para o mentol. Então, por exemplo, óleos ricos em linalol, então um rude, né, uma lavanda, né, são óleos interessantes para tratar essa demanda dentro da psicodermatologia. Geraniol, a mesma coisa. Então, por exemplo, pega a palmarosa, que é um óleo essencial que tem uma quantidade importante de geraniol, e a hortelã-pimenta ou a menta arvensis, né, a hortelã do campo, que tem uma quantidade aí boa de mentol, são óleos essenciais aí importantes que a gente consegue abordar de uma forma ao mesmo tempo, né? A gente consegue beneficiar tanto mente quanto pele. Então, são moléculas interessantes dentro da psicodermatologia. Os alcoóis sesquiterpênicos, que para mim são as principais moléculas dentro da psicodermatologia. Então, a gente tem o bisabolol, que é uma molécula muito importante, né, para condições de psicodermatologia. Então, a gente tem um óleo essencial que expressa, brasileiro, inclusive, que expressa uma quantidade importante de bisabolol, que é a candeia, né? A Lázaro, inclusive, tem a candeia retificada, 90-95, que tem 90 a 95% de bisabolol, então não tem aquele cheiro desagradável da candeia, e além disso expressa uma quantidade importante de bisabolol. O bisabolol ele tem um efeito tranquilizante importante no sistema nervoso central, e além disso tem uma potente ação anti-inflamatória no sistema tegumentar. O santalol, que é um álcool sesquiterpênico, presente no óleo essencial de sândalo, né? Então, ele também é um óleo bem importante, né? Embora tem vários artigos mostrando, inclusive, o efeito do santalol em demandas inflamatórias, né, no sistema tegumentar. O vetiverol e o cusimol, que são alcoóis sesquiterpênicos presentes no óleo essencial de vetiver. O patiolol, que tem uma ação importante no sistema nervoso central, artigos recentes falando do papel do patiolol sobre o sistema dopaminérgico, sobre o processo de neuroplasticidade.
né? O cedrol, que é um álcool sesquiterpênico presente no cedro Virgínia, então cedro do gênero Juniperus virginiana, tá? E o eudesmol, que também é um álcool sesquiterpênico, que está presente no sândalo Amyris, tá? No Amyris balsamífera. Então, o Amyris balsamífera, né, o falso sândalo, ele é um óleo essencial que ele tem um efeito tranquilizante, sedativo, importante, e o eudesmol, ele acaba tendo, né, um efeito também muito bacana para a pele. Então, realmente, a família, né, dos alcoóis sesquiterpênicos, elas têm aí um papel de destaque, né, dentro da psicodermatologia. Sesquiterpenos, então o beta-cariofileno, ele é uma das moléculas mais estudadas, né, dentro da psicodermatologia, então tem muitos estudos mostrando, né, ação antidepressiva, ação ansiolítica, ação anticompulsiva, né, do beta-cariofileno, ação neuroprotetora, né, e um efeito muito importante do beta-cariofileno na pele, né, uma ação anti-inflamatória, né, importante na pele. E aí eu coloco a mirra aqui em especial, porque a mirra ela é um óleo que ela tem uma quantidade muito grande de sesquiterpenos, né, na sua composição. E isso explica muito o porquê desse profile, né, da mirra ser tão bom para condições dermatológicas e também para as questões emocionais. E os ésteres, né, a gente tem aí o acetato de linalila, então a lavanda angustifolia, né, tem aí acetato de linalila, a própria salva esclareia também tem acetato de linalila, são óleos interessantes para as duas demandas, né, e eu coloquei aqui em específico a camomila romana, porque a camomila romana ela também tem uma concentração muito grande de ésteres, né, dentro da sua composição, e isso é um dos fatores que explica o porquê que a camomila romana transita muito bem nesse campo da psicodermatologia. Bom, mas a gente tem que ter muito claro, pessoal, que uma pele inflamada, ela é uma pele que está hiperreativa, né? Então, isso é fato. Então, qualquer indivíduo que tem uma condição dermatológica crônica, ele vai ter uma hiperreatividade a qualquer tratamento tópico. Nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de óleo essencial por via tópica. Inclusive, óleos essenciais desses grupos que eu indiquei. Porque muitas vezes, embora esses componentes eles tenham um efeito muito, bem interessante para o sistema tegumentar, pelo fato dessa pele estar hiperreativa, o indivíduo ele pode fazer reação a esses componentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que não é anormal acontecer de um indivíduo piorar o quadro dermatológico em decorrência do uso tópico de uma molécula que ela tem indicação para tal. Principalmente quando a gente fala de uma dermatopatia crônica, tá? Então, nesse sentido e nessas condições, a gente tem que considerar o uso de óleos essenciais por via inalatória e tratar essa pele somente com óleos vegetais, né? Aí vem a questão, mas óleo por via inalatória, será que ele vai afetar, né? Será que ele vai ter um efeito benéfico na pele? Poxa, olha tudo que a gente conversou. A partir do momento que eu modulo o funcionamento do sistema nervoso central, eu consigo sim ter um efeito sobre a pele, porque eu estou o quê? Controlando o emocional e toda a influência autonômica, endócrina e imune sistêmica que o emocional tem. Consequentemente, é possível sim eu ter um efeito na pele a partir o quê? Do uso da aromaterapia por via inalatória. Tá? E prova disso é o quê? A gente tem um estudo que é antigo, de 2012, mostrando que a inalação do óleo essencial de rosa, ele é capaz de melhorar o efeito do estresse sobre a disruptura da barreira cutânea.
Então, o que aconteceu? Os ratinhos, por exemplo, que foram expostos à inalação do óleo essencial de rosa, eles tiveram muito menos perda de líquido transepidermal quando induzido pelo estresse, quando comparado ao indivíduo, ao ratinho que foi feito o estresse, e claro, comparado com o controle, ele teve maior perda de líquido transepidermal, né? Mas só que esse animal aqui com estresse, ele não foi tratado com aromaterapia. Esse que foi submetido ao estresse, mas fez aromaterapia, ele teve uma perda de líquido transepidermal similar ao animal que não foi submetido ao estresse. E o que significa essa perda de líquido transepidermal? O fato de eu ter diminuído a perda de líquido transepidermal, de certa forma, me mostra que eu tenho uma maior integridade da barreira cutânea. Porque uma das funções dessa integridade da barreira cutânea é justamente inibir a perda de líquido transepidermal e, consequentemente, a desidratação dessa pele. Né? Então, a inalação do óleo essencial teve esse efeito, não foi via tópica. E o mesmo aconteceu em quem? Nos humanos. Então, por exemplo, aqui a gente tem a indução aqui antes da indução do estresse, né? No azul, o animal, o indivíduo, né, que foi feito administração de veículo inalatório, e em vermelhinho aqui, o que foi recebeu aromaterapia com rosa. Durante o estresse, olha aqui o que aconteceu. Quem não recebeu rosa teve uma aromaterapia com rosa, teve uma quantidade muito maior de perda de líquido transepidermal, e inclusive depois do episódio de estresse, esse indivíduo que teve a aromaterapia, ele manteve o quê? Uma menor perda de líquido transepidermal quando comparado àquele indivíduo que foi submetido ao estresse e que não foi tratado com aromaterapia. Então, existe sim, tá, gente? A aromaterapia por via inalatória, ela é capaz, sim, de promover respostas eficazes no sistema tegumentar. Né? Mais uma informação que prova que existe um link muito importante entre pele e sistema nervoso central. E a partir do momento que a gente controla, harmoniza o sistema nervoso central, a gente tem sim um efeito indireto na pele. Então, veja bem, se eu tenho uma condição dermatológica que está muito agudizada, ou eu tenho um indivíduo que tem uma hiperreatividade muito grande a componentes de óleo, a óleos essenciais em geral, pois bem, não use óleo essencial por via tópica, use esse óleo essencial por via inalatória. E aí a gente vai trabalhar essa pele, a gente vai trabalhar a inflamação, a gente vai trabalhar o processo de lesão estrutural dessa pele com quem? Com os óleos vegetais. Então, os óleos graxos, muitas vezes, eles são até mais importantes do que os próprios óleos essenciais. E por quê? Número 1, porque ele promove restauração de manto lipídico. E isso é uma das características muito importantes para manter aquela característica, aquela função da pele, que é proteger o ambiente interno do ambiente externo. Número 2, a ação terapêutica per se desse óleo graxo. A gente tem óleos graxos que são ricos em várias vitaminas, vários componentes antioxidantes, a gente tem componentes presentes em óleos graxos, a gente tem determinados óleos graxos que têm uma ação antimicrobial, ação anti-inflamatória importante, né? Então, o próprio óleo graxo ele tem uma condição terapêutica dentro dele, né? Não somente as moléculas presentes nos óleos essenciais. E, além disso, quando a gente faz a via tópica com óleo graxo, a gente trabalha o toque. E a partir do momento que a gente trabalha o toque, a gente acaba, de certa forma, também modulando o funcionamento do sistema nervoso central. Então, veja bem, da mesma forma que eu faço óleo essencial por via inalatória, eu tenho efeito no sistema nervoso central e eu secundariamente consigo trabalhar a pele, eu fazendo óleo graxo isolado na pele,
através, por exemplo, do toque, eu consigo secundariamente modular o funcionamento do sistema nervoso central. Fora que as ações terapêuticas per se desse óleo graxo no sistema tegumentar também vai o quê? Propiciar uma melhora no status inflamatório dessa pele, na microbiota dessa pele, e com certeza vai modular o quê? A quantidade de citocinas inflamatórias e de processo inflamatório lá no sistema nervoso central. Ok? E aí, quando a gente escolhe o melhor óleo graxo para condições dermatológicas, né, a gente tem que levar em consideração uma característica importante, que é o quê? Qualquer condição dermatológica, eu tenho o quê? Uma lesão estrutural de extrato córneo. E da epiderme como um todo, mas o extrato córneo aqui como sendo a grande camada da epiderme que tem essa função de barreira, né, vamos dizer assim. E uma vez que eu tenho essa lesão, né, essa quebra dessa barreira, eu facilito o quê? A entrada de irritantes, de alérgenos, que vai induzir o quê? Respostas inflamatórias sistêmicas, que vai afetar o sistema nervoso central. Eu tenho uma maior probabilidade de entrada de micróbios ali que vão competir com o microbioma, né? E que vai fazer alteração na estrutura e na característica química dessa pele. E, claro, se eu tenho uma lesão estrutural, eu acabo tendo o quê? Perda de líquido transepidermal. Então, eu acabo desidratando, né, essa pele. E aí, a partir do momento que eu entro com os óleos graxos, número 1, que eu faço a reposição desse manto lipídico, e dessa forma, eu acabo o quê? Diminuindo, né, a entrada de irritantes, alérgenos, né, e esses micro-organismos, eu tenho a diminuição de perda de líquido transepidermal. Por isso que a gente fala, na verdade, né, não é que o óleo hidrata, né? O óleo, ele previne a perda de líquido transepidermal, né? E, claro, a partir do momento que eu faço isso e os óleos penetram e os óleos têm as suas funções terapêuticas, eu acabo remodulando tanto quimicamente como estruturalmente essa pele, né? Então, é importante, né, a escolha adequada, né, de óleos graxos nesse sentido, tá? E aí, o que acontece? Nesse indivíduo que já tem uma estrutura cutânea já comprometida, a gente tem que dar preferência a óleos graxos que tenham o quê? Maior concentração de ômega 3 e ômega 6. Por quê? Porque o ácido linolênico e o ácido linoleico, eles são importantes para a reconstrução do extrato córneo, enquanto que o ácido oleico, né, então os óleos graxos ricos em ômega 9, eles acabam facilitando a ruptura de integridade de extrato córneo. Então, não é que eles sejam ruins, né? Então, para determinadas condições que a gente quer, por exemplo, favorecer a penetração de um óleo essencial, seria até legal eu usar como um carreamento um óleo graxo rico em ácido oleico. Agora, num paciente que tem uma dermatopatia, ele já tem ruptura de integridade de extrato córneo. Então, na verdade, a gente deve evitar o uso de óleos graxos que têm uma concentração importante de ácido oleico na sua composição e dar uma preferência maior para óleos graxos que têm uma maior concentração de ômega 3 e ômega 6. Além de, a gente também não pode esquecer, né, dos óleos ricos em triglicerídeos de cadeia média, né, por exemplo, o ácido láurico, o ácido cáprico e o ácido caprílico, que tem aí um papel anti-inflamatório muito importante, antimicrobial muito importante, que acaba sendo também veículo de escolha, né, aí para essas condições. E a própria jojoba, né, que tem uma composição química diferente, né, não é rica nem em ômega 3 e ômega 6, mas ela tem aí uma composição química que se assemelha muito à composição do manto lipídico natural,
Então, ela é uma cera líquida, né, que a gente fala, que ela acaba sendo também muito bem-vinda, né, nessas condições dermatológicas. Então, vejam como é importante a escolha do óleo graxo nessas condições de psicodermatologia. Então, o que eu quero, a mensagem que eu queria deixar para vocês, que é importante, é o quê? Que, ok, a gente conhece de aromaterapia, de óleos essenciais, a gente sabe que determinado óleo essencial é muito interessante para condições dermatológicas, que tem ação anti-inflamatória importante, etc, etc, mas, e que ele tem uma ação importante na esfera emocional, mas que muitas vezes, no indivíduo que tem uma dermatopatia, a gente tem que usar de forma racional as diferentes vias de administração. Então, muitas vezes, é melhor fazer o uso de óleos essenciais por via inalatória e deixar para fazer uso tópico somente o quê? Óleos graxos. Eu não estou falando que a gente não pode usar óleo essencial com o seu devido carreamento, obedecendo, né, as questões de segurança, nas concentrações adequadas, por via tópica em condições dermatológicas, não estou falando isso. Mas, muitas vezes, vocês vão ver que é melhor a gente usar óleos essenciais por via inalatória e cuidar dessa pele, né, através do uso somente de óleos graxos, ok? Então, para terminar, a questão até que a gente falou do toque, né? Então, não só pegar, vamos meter o óleo graxo ali e acabou, né? Aproveita esse momento do uso do óleo graxo para trabalhar o toque, né? Por quê? Porque o toque, ele é capaz, o toque gentil, né? Ele é capaz o quê? De fazer liberação de ocitocina lá no sistema nervoso central. E a partir da liberação da ocitocina, o que a gente consegue ganhar? Bem-estar, interação, melhora na interação social e melhora no vínculo afetivo. Além disso, eu acabo o quê? Favorecendo o tônus parasimpático frente ao simpático. Sendo que numa condição de estresse e numa condição de inflamação é justamente ao contrário que está acontecendo. Além disso, a ocitocina tem um efeito importante em inibir o eixo neuroendócrino do estresse, que é totalmente o oposto que acontece nas doenças de ordem psicodermatológicas. Além disso, controla o comportamento agressivo, a resposta de luta e fuga e os comportamentos de medo. Então, vejam o quão importante é a gente explorar, né, essa pele para controlar os aspectos emocionais, ok? E a dor, né? A ocitocina também tem um efeito deletério sobre a dor, que muitas vezes é algo que está presente em doenças dermatológicas, né? Quando a gente tem uma lesão de pele, principalmente quando é uma lesão mais extensa, existe um processo de dor assim muito importante, e essa dor ela acaba gerando um efeito, né, deletério no sistema nervoso central, e isso vai se retroalimentando e deixando o quadro cada vez pior, tá? Bom, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve palestra. Eu coloco aqui os meus contatos, né, para quem quiser entrar em contato comigo, as minhas redes sociais, né, o site da minha empresa de cursos. E aproveitando a oportunidade, eu queria falar para vocês que nesse site a gente tem um curso de aromaterapia aplicada à dermatologia. É um curso gravado, né, de 12 horas, tá? Com 6 meses de acesso, e além das 12 horas gravadas de curso, o aluno ele tem 2 horas de fórum, né, no final do curso, para tirar dúvidas ao vivo, né, sobre a parte que foi gravada. Esse fórum ele acontece via plataforma Zoom, ok? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço Paty e a Lázaro pelo convite, e eu estou à disposição de vocês.